Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui hoje para tratar um pouquinho a respeito de um assunto que tem uma grande relevância dentro do protestantismo, mas principalmente dentro do pentecostalismo, que é a questão do batismo com o Espírito Santo. Vou tratar algumas questões hoje a respeito disso, como por exemplo, para os dias de hoje, ainda acontece. Para quem que é esse batismo? Quem que recebe o batismo com o Espírito Santo? Sobre essas e outras questões que eu vou falar hoje, espero que vocês gostem do vídeo. Bora pro vídeo. Fala, caríssimos irmãs. Vamos falar um pouquinho sobre batismo hoje. E para começar esse vídeo, vamos colocar algo em pauta aqui. O que seria o batismo com o Espírito Santo? O batismo do Espírito Santo é um movimento que envolve o ser humano, né, o servo de Deus, seja ele quem for, ser cheio do Espírito Santo de Deus, e através desse enchimento, desse abastecimento com o Espírito Santo, ele consegue servir a Deus com ousadia, ele recebe o Espírito Santo e algumas manifestações, como por exemplo a profissão de línguas estranhas, tá bom? Então vamos deixar algo claro aqui desde o início desse vídeo, tá bom? Batismo com o Espírito Santo não é necessariamente confirmado pela profissão de línguas estranhas, tá bom? Nem todo mundo que fala línguas estranhas, nem todo mundo que não fala línguas estranhas, não quer dizer que essa pessoa não é batizada com o Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo, ele advém sobre nós de várias formas diferentes, e a profissão de línguas estranhas é apenas uma delas, tá bom? Olha só, a primeira aparição da questão da promessa em relação ao Espírito Santo se encontra em Atos, no capítulo 1, no verso 8. Vou deixar aí no card para vocês. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui, Jesus deixa claro em sua palavra que tudo, né, tudo que vem através do Espírito Santo tem a ver com capacitação, né? Ele fala que o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vocês serão testemunhas. Então o Espírito Santo ele vem para quê? Ele vem para nos tornar testemunhas do poder e da glória de Deus. Olha só, em Atos 2, no verso 4, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha só, existem muitas divergências a respeito da questão de as línguas estranhas, né? Que são descritas em Atos 2. Há muita divergência a respeito disso. Alguns dizem que eram línguas estrangeiras, outros dizem que era a língua dos anjos. Só que a palavra é bem clara aqui nesse versículo, que a língua preferida aqui eram línguas estranhas, mas eram línguas em outros idiomas, tá bom? Só que, olha aqui, no trecho, na parte B do versículo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nessa passagem específica, os discípulos estavam falando em línguas estrangeiras, tá bom? É bom lembrar que línguas estranhas, as línguas dos anjos, elas não necessariamente, dentro da palavra de Deus, são proferidas em algum momento, tá bom? Pelo menos eu não me lembro de nenhuma referência bíblica a respeito disso. O que a gente tem sobre a língua dos anjos na Bíblia é a questão de 1 Coríntios, no capítulo 15. Vou abrir a referência aqui e vou mostrar para vocês. Corrigindo, galera, é 1 Coríntios, capítulo 13, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 4 ao 7. Não. Vou ler só o verso 1. Olha só. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Nesse versículo em específico, Jesus estava deixando claro que... Jesus não, né? No caso, o apóstolo Paulo estava deixando claro que, ainda que eu falasse a língua dos homens, todas as línguas, todos os idiomas, no caso, línguas dos homens, línguas humanas,
e dos anjos, então ele está dizendo, ele não disse que ele falava, tá bom? Ainda que eu falasse, ele não disse que ele falava, mas ele abre a possibilidade sim de que os seres humanos podem sim falar a língua dos anjos, ok? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como metal que soa e como sino que tine. Aqui ele deixa claro que sim, existe a possibilidade de falar em línguas estranhas. Agora a pergunta que eu trago aqui para vocês, e que provavelmente deve soar muito simples, mas ao mesmo tempo também é muito complexa, tá bom? É esse batismo com o Espírito Santo, ele seria só para os crentes? Quer dizer, seria para todos os crentes? Ou seria só para os apóstolos? Então, na verdade, não, tá bom? Não é só para os apóstolos, é para todos os cristãos. Lá no livro de Atos, no capítulo 38, no capítulo 2, nos versos 38 ao 39, diz assim: Arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vossos filhos e a todos que estão longe. Esse versículo é bem claro, né, em seu significado, só que ele se conecta lá com Joel no capítulo 2, no verso 28, que diz assim: Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quando diz toda a carne, é toda a carne. Então todos poderão receber o Espírito Santo de Deus. E agora, vamos recorrer o que eu tinha dito antes a respeito da questão das manifestações. Eu acho que eu deveria ter deixado para falar agora, mas agora eu vou falar a respeito disso. Manifestações do dom do Espírito Santo, do dom de línguas estranhas, no caso, né? No dom de línguas não, né? Da manifestação do Espírito Santo. A manifestação mais famosa que a gente tem hoje seria falar em línguas. Em línguas. Podem ser línguas humanas, mas podem ser também línguas angelicais, tá bom? Atos 10. Vou abrir aqui para vocês. Olha só, achei aqui, tá bom? Atos capítulo 10. Aqui no verso 44 tem um pequeno trecho que trata a respeito disso. Diz assim: E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Todos os que ouviam a palavra. Isso incluía judeus, gentios, homens, crianças, todos que ouviam as palavras. A palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, e todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Também sobre os gentios. O dom do Espírito Santo também pode se manifestar nos gentios. Pelo menos é o que a palavra de Deus deixa claro. No verso 46, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. E Pedro termina no verso 47 dizendo: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor, e rogaram que ficasse com ele por alguns dias. E olha só, que interessante. Nessa passagem específica, o apóstolo Pedro, ele vai ali na casa do centurião Cornélio, e quando ele prega a palavra de Deus, ele realiza o batismo de algumas pessoas com o Espírito Santo. Isso é surreal. A gente pensar que é só para o crente, é só para os melhores. Não. Deus ofereceu isso a todos, o batismo a todos. Esse sinal, né? Esse sinal que seria o sinal de falar em línguas, né? Que seria um sinal do batismo com o Espírito Santo, ele serve para edificação pessoal, tá bom? Serve para confirmação da experiência, que às vezes as pessoas podem não acreditar que você vai batizar com o Espírito Santo. Pode esperar o quê? Ei, mas ele tem que falar em línguas, se ele é realmente batizado com o Espírito Santo, mas não, tá bom? É um modo de confirmação. Sim, é um modo de confirmação, de confirmar que você é realmente batizado com o Espírito Santo, mas não obrigatoriamente. Não é algo obrigatório, tá bom? Basicamente é isso. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender. O batismo com o Espírito Santo, né? Ele não é necessariamente só falar em línguas, tá bom?
Para você ser batizado com o Espírito Santo, você não precisa simplesmente falar em língua, você tem que ser capacitado por Deus. Um exemplo bem claro disso foi o apóstolo Pedro, tá bom? Que, por exemplo, o apóstolo Pedro, antes dele ser batizado com o Espírito Santo, a gente conhece aquela passagem bem famosa, de que ele tinha negado Jesus, ok? Então ele negou Jesus, ele era um cara tímido, não conseguia falar direito, não conseguia se expressar. E logo após ele ser batizado com o Espírito Santo, a palavra diz que ele começou a pregar e cerca de 3.000 almas se converteram. Isso sim, é poder espiritual. Isso sim é manifestação do Espírito Santo. Então, a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, Deus ele começa a fazer a diferença na sua vida e você se torna uma pessoa totalmente diferente. E aí você deve estar se perguntando, é para hoje ainda esse batismo? Será que ainda acontece? Ou será que é só uma manifestação simbólica? O pessoal só sente emoção e tal? Mas não, tá bom? Ele ainda é para hoje. Deus ainda batiza pessoas, Deus ainda derrama o seu Espírito. Isso se confirma lá no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 8, que diz: Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, tá bom? Olha só, Coríntios capítulo 12. Olha só, aqui no livro de Coríntios, no capítulo 12, Paulo fala a respeito acerca dos dons espirituais, e ele diz assim, ó, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. No verso 2, vós sabeis que ereis gentis, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Então ele deixa claro aqui que quando a gente é capaz de falar do amor de Deus, quando a gente é capaz de pregar a palavra de Deus com realmente ímpeto, com realmente determinação, quando a gente consegue fazer a obra de Deus com grande êxito, isso é uma manifestação, sim, de que o Espírito Santo está em nós, tá bom? E se você não foi batizado pelo Espírito Santo, busque a Deus, ore a respeito disso, tá bom? Espírito Santo ele não vem simplesmente, você vai para a igreja todo dia, o Espírito Santo vai vir magicamente, não. O Espírito Santo ele não habita em templo vazio, em templo impuro. Ele precisa de pureza, ele precisa de determinação, sabe? Se você não tem vontade de fazer a obra de Deus, vontade de fazer vontade de ser o que Deus quer que você seja, você não é capaz de receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está de braços abertos para te receber, mas você também tem que estar de braços abertos para recebê-lo. Então, eu indico você que quer receber o Espírito Santo que você ore a Deus, ok? Assim como eu também oro para que o Espírito Santo venha sobre a minha vida, que você leia a Bíblia, que você se dedique inteiramente à obra de Deus e que sempre que puder, separe um tempo para poder se dedicar ao Evangelho, se dedicar a Deus, separe um tempo especialmente para o Pai, porque assim ele vai te recompensar grandemente. Se você assistiu esse vídeo até esse momento, eu quero agradecer a você que ficou até o final, pedir a você que se inscreva, deixe o seu like, para que você venha receber a notificação dos meus conteúdos, que são especificamente sobre assuntos envolvendo o cristianismo e estudos de caso com base bíblica. Agradeço a você e até a próxima. Fiquem com Deus.